De volta a Souzel e à herdade do Arrepiado Velho, falemos então de um vinho que levantou alguma polémica. Este vinho é o Brett Edition, aqui do Arrepiado Velho, que é um 100% Syrah, com umas características especiais. Bom, mas afinal o que é isso de Brett? Short name, ou uma alcunha, para Brettanomyces decara, que é uma levedura. Tal como as leveduras transformam o açúcar em álcool, existe uma levedura contaminante nos vinhos que transforma os ácidos cinâmicos, é um palavrão, em um outro palavrão que é 4-etilfenol ou nos etilfenóis. E esses etilfenóis são muito ricos aromaticamente. Têm duas vertentes. Uma vertente é conhecida como suor a cavalo, cabedal, estrebaria, e uma outra vertente é conhecida como fármaco, pense rápido, por isso tudo aromas não muito simpáticos. Estamos, portanto, a falar de um vinho com defeito. Aí é que o mundo dos peritos se separa. Se nós pensarmos que as nossas referências mundiais, seja nacionais, seja as grandes referências, os Moutons, os Lafittes, os grandes vinhos, têm cerca de 2 a 3 vezes o limite de detecção humano deste composto, dos etilfenóis, quer dizer que eles fazem parte do buquê, da composição aromática dos grandes vinhos. Por isso, é defeito, é verdade, ou seja, é um contaminante, não é controlado pelo homem, e é uma virtude, porque dentro do nosso, como o vinho é uma questão cultural, dentro da nossa referência do que é que são os grandes vinhos, eles são parte integrante da componente aromática dos grandes vinhos. Apesar de alguns grandes vinhos estarem carregados deste defeito virtuoso, a detecção do suor de cavalo no Syrah do Arrepiado começou por provocar uma grande dor de cabeça. Isto era um Syrah, um dos melhores Syrahs que tínhamos em 2007, e eu fartava-me de falar, vocês têm que provar o Syrah, vocês têm que provar o Syrah. E à medida que foi envelhecendo, normalmente cerca de entre 12 e 18 meses, consoante as colheitas, e íamos provando, e a uma altura que me pareceu ter Brett. Provei as barricas todas e confirmei que realmente estávamos com aquele lote contaminado com Brett. Quando me apercebi, fiquei muito chateado pela contaminação. Tivemos aí quase uma reunião a explicar o que era o Brett, porque é que existia Brett. À medida que o Syrah contaminado foi sendo provado, o defeito transformou-se em virtude. Era um defeito, mas era bom. Era bom e era complexo, e o vinho tinha profundidade, tinha fruta, mas tinha esta componente cabedal. E decidimos, olha, por que não lançar uma coisa inédita mundialmente, não é inédita a nível nacional, um vinho chamado Brett. Tentámos transformar, na realidade foi transformar um azar numa virtude. O defeito foi tão apreciado que o enólogo resolveu contaminar novos lotes de Syrah. E então as barricas que existiam neste lote estavam contaminadas com Brett. A nossa opção foi, a resposta foi ótima em relação ao vinho, o perfil de vinho nós gostamos, então decidimos estagiar de novo o Syrah, uma parte do Syrah, nestas barricas. Por isso o objetivo é que para o próximo ano tenhamos um Syrah Brett Edition 2008.